Fala galerinha do YouTube, aqui é o Jansen, engenheiro e projetista de NR12. Então vamos para a nossa primeira aula de NR12 aqui do nosso canal. Então, como aqui o papo é reto, vem comigo que nesse vídeo eu te explico. Então galera, a gente vai falar aqui sobre NR12, a norma regulamentadora de segurança do trabalho em máquinas e equipamentos. Então vai aparecer aí para você numa tela a motivação principal do porquê que a NR12 existe. A NR12 existe por causa do nível de acidente de trabalho que ocorre no Brasil. Basicamente, essa imagem que você está vendo aí agora retrata a realidade de acidentes de trabalho no Brasil, beleza? Então é muito importante a gente que está começando a estudar a NR12 entender a importância da aplicação da NR12 nas nossas fábricas aí, nas nossas padarias, açougues, e tudo que envolve máquinas e equipamentos. Outra imagem que vai aparecer para você é uma imagem muito interessante de um trabalhador, aí uma foto bem antiga, que mostra uma realidade, um trabalhador sem braço, mas precisando trabalhar em uma máquina. É bem provável que esse trabalhador sofreu um acidente de trabalho. Ainda mesmo assim, ainda precisa continuar trabalhando. Desde a Revolução Industrial, máquinas e equipamentos foram inseridas no nosso dia a dia de trabalho. Logo, os acidentes e incidentes também ocorreram. Então, essa é uma realidade que a NR12 vem para evitar. Uma outra motivação muito importante que eu vou mostrar aí na tela para vocês é com relação aos custos previdenciários que os acidentes de trabalho trazem para o Brasil. Na realidade do Brasil, mais ou menos ali de 8 a 10 bilhões de reais são gastos anualmente, com gastos ali com a previdência, em trabalhadores que sofreram o afastamento de trabalho devido ao acidente de trabalho. Como você pode ver aí também na tela, aproximadamente 5 milhões de acidentes são registrados ali num período de praticamente 5 anos, ou seja, quase que 1 milhão de acidentes de trabalho por ano no Brasil. Aproximadamente 16 mil mortes, 17 mil mortes são registradas em um período de 5 anos no Brasil com relação a acidentes de trabalho, ou seja, são mortes notificadas de trabalhadores com carteira assinada. Lembrando que esse número pode ser muito maior por causa do trabalho informal. Pessoal, vamos fazer aqui uma abordagem, uma relação com a relação ali a outros países, como que funciona o sistema de acidente de trabalho, o sistema previdenciário de acidente de trabalho. Pessoal, a nossa realidade aqui no Brasil é a seguinte: o trabalhador, quando é fichado em uma determinada empresa, ele realiza ali os treinamentos e tudo mais, ou não, Muitos não realizam nem treinamentos para ir trabalhar. E vamos supor uma seguinte situação, que uma máquina tem um risco e ali esse risco é sinalizado que você não pode colocar a mão em um determinado local que você corre o risco de se acidentar. Então foi sinalizado, foi identificado ali, o treinador, o colaborador foi treinado. Agora vamos supor o seguinte: o trabalhador colocou a mão aonde não devia, aonde estava sinalizado, aonde ele foi treinado. Ele sofreu um acidente. Basicamente, se ele sofre um acidente no Brasil, ele pode ir muito bem, se ter que ser atendido pelo SUS, ele vai ter que ser encostado pela Previdência e ele vai gerar um custo para o governo. Se ele vai gerar um custo para o governo, ele vai gerar um custo para nós brasileiros. Então, aquele trabalhador acidentado vira um custo para os brasileiros, para mim, para você. Essa é a realidade do nosso Brasil. Até o atendimento médico, geralmente que é pelo SUS, se for pelo SUS, é nós que pagamos. Agora vamos para uma realidade dos Estados Unidos, por exemplo. Os acordos lá geralmente podem ser feitos entre o empregado e o empregador. Então, se ele é treinado, se tem um aviso que ele não pode colocar a mão em determinado local, lá o problema é dele. Se ele colocou a mão onde não devia, o atendimento médico lá não tem plano de saúde,
vai ser por conta do trabalhador e os custos com acidente de trabalho vai ser por conta do trabalhador. Basicamente, quem perdeu o serviço foi ele. Entendeu? Essa é a realidade. Essa é a diferença que eu queria demonstrar aí para vocês com relação à NR12. Por que a NR12 está sendo fiscalizada? Por que existe a NR12? Essa é uma realidade que poucos conhecem, pessoal. Então, a NR12 não está aí para ficar de bobeira. A fiscalização está aí também não para ficar de bobeira. Ela tem vários desses motivos que fazem com que o governo não cancele a NR12. Nem o governo Bolsonaro, que era pró-empresários, ele decidiu cancelar com a NR12. Pelo tamanho e importância que é, e por esses motivos que eu descrevi aqui atrás para vocês. Então, galera, a NR12 também não traz ali só motivação nesse quesito do governo de acidente de trabalho, de trazer os trabalhadores seguros para suas residências, para a sua família. Não é só essa motivação. A motivação também pode ser para nós trabalhadores, né, das áreas de segurança do trabalho, elétrica, mecânica e automação. Vou mostrar aí também uma imagenzinha para você aí, muito interessante, do como que pode ser interessante você trabalhar com NR12 aqui no Brasil. Por quê? É um serviço que é pouco conhecido, então poucas empresas fazem, então é um serviço especializado que poucas pessoas fazem. Então, quando poucas pessoas fazem, esse serviço se torna mais escasso. Esse serviço se torna mais rentável. Beleza? Então, vou mostrar uma imagenzinha aí para você agora, que pode ser o quê? Esse serviço pode ser realizado por pessoas do nível técnico, do nível também superior. Você pode faturar mais em consultorias, fazer uma renda extra, conseguir uma promoção, conseguir uma vaga de emprego. Você pode ser empresário e dono de máquinas e você quer trabalhar ali, você quer se adequar à NR12 para não ser multado e para garantir a segurança dos seus trabalhadores. Vou dar um exemplo aí, como você está vendo aí na tela, um torno ali convencional, que eu vou mostrar como exemplo aqui posteriormente, ele pode ser realizado ali a adequação dele por volta de 25 a 35 mil reais por máquina. Pessoal, faça a conta, tem empresas que tem 10 tornos, tem 100 tornos, entendeu? Prensa hidráulica, um exemplo também, de 35 a 45 mil. Tem umas que é até mais que isso. Então, é um ramo de atuação muito interessante. Então, é uma motivação a mais para você aprender a NR12 também, né? A NR12 também não se aplica só à máquina industrial, não é só a máquina torno e prensa, como eu falei aqui. Ela também envolve ali padaria, envolve açougue, envolve o setor agrícola, envolve o setor farmacêutico, envolve vários setores. Setores que tem máquina, falou em máquina, NR12 está lá. É o carro-chefe da segurança do trabalho no Brasil. Vou demonstrar aí para vocês aí outra tela, mais um pouco separada ali do quão grande é o potencial com relação à NR12, o serviço que pode ser prestado de NR12. Então, por exemplo, ali a apreciação de risco, você pode cobrar ali de 300 a 6 mil reais por máquina para você fazer. Para você elaborar projetos elétricos e mecânicos, ali por volta de 5 a 6 mil, 7 mil reais por máquina. Depende se a máquina é muito grande, depende o quanto de tempo que você vai empregar ali, qual que é a dificuldade da adequação, tá? Então, eu estou dando só um exemplo de quanto que você pode cobrar ali por máquina. Lembrando, pessoal, tem fábricas que tem 100 máquinas, tem fábricas que tem 500 máquinas, tem fábricas que tem 1000 máquinas, entendeu? Então, se você consegue, geralmente, adentrar ali algum cliente que você se especializou em NR12 e você consegue adentrar nesse cliente, você está ali com a vida feita e o cliente, se você for tecnicamente bom, treinado para fazer a NR12, o cliente vai sempre voltar ali para executar esses serviços com você, beleza? Então, aí também a revisão de documentação, validação, registro e tudo mais, também você pode cobrar ali de 300 a 3.500 reais por máquina. Pessoal, todos esses
itens que eu falei aqui agora, eu vou passar ali posteriormente para você, nesse aulão, para você entender mais. O que é apreciação, o que é validação, os projetos, o que tem que ser feito, eu vou passar aqui para vocês. Fica até o final desse aulão aí, para você entender melhor, tá bom? Para você também entender melhor qual que é a atuação de cada parte ali da área de segurança do trabalho, da área de mecânica, elétrica, automação, qual que é a parte de atuação ali de cada área também, fica até o final desse vídeo. Então, se você se interessou por NR12, pode ser que você ainda não conheça o conceito de NR12. O conceito de NR12 é o seguinte: a NR12 é a norma regulamentadora de segurança do trabalho em máquinas e equipamentos que visa garantir a segurança e saúde ocupacional dos trabalhadores, de todos os trabalhadores envolvidos na operação de máquinas e equipamentos. Vou mostrar uma imagenzinha aí agora para você, que é o seguinte, mostrando um detalhe muito importante. Hoje em dia muito se fala de NR12, mas ela não é uma norma nova. Ela é uma norma de 1978 e sofreu várias alterações até 2010. Mas as fiscalizações não eram realizadas. Ela era uma norma muito incompleta e também a fiscalização não era empregada no Brasil. Mas a partir de 2010, o governo decidiu, olhando os dados de acidente de trabalho, os custos previdenciários, o governo decidiu realizar ali a maior fiscalização com relação à NR12. Então, a partir de 2010, ela também sofreu algumas alterações, algumas melhorias, mas a fiscalização pegou e muitas empresas foram pegas ali desprevenidas, com relação à NR12, tendo que realizar investimentos que não estavam previstos. Mas eu queria mostrar essa imagem aí para você entender que a NR12 não é uma norma nova e que também, desde 78 ela já existe, e também você entender a importância de realizar ali a adequação em máquinas e equipamentos. Porque desde 2010 a fiscalização pegou, então as empresas, atualmente quando a gente está fazendo esse aulão, as empresas já têm que estar adequadas à NR12, e se o fiscal realizar ali uma fiscalização, geralmente as empresas têm um prazo de 1 ano para se adequar ali à NR12, tá? Então, é muito importante a gente entender a NR12 e o conceito de NR12 e toda essa histórico aí que foi realizado de atualização e desde quando ela foi feita, criada lá pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Muito importante também a gente ter ciência do que são as normas regulamentadoras. Pessoal, vou colocar uma imagenzinha aí dizendo o seguinte: as normas regulamentadoras são definidas como conjunto de disposições e procedimentos técnicos relacionados à segurança e saúde do trabalhador, em sua determinada atividade ou função. Elas são realizadas em consolidação com as leis do trabalho, a CLT, e são de caráter obrigatório. Atualmente estão em vigência cerca de 36 normas regulamentadoras no Brasil. Então, pessoal, as normas regulamentadoras são obrigatórias. Aplicar a NR12 na sua empresa ou todos os empregadores ali, é obrigatório aplicar a NR12. Então, para profissionais de segurança do trabalho, elétrica, mecânica, para empresários, fabricantes de máquina, é essencial ter o conhecimento pleno da NR12. Então, se você está aqui, você está no local certo para aprender a NR12 de verdade, definitivamente. Então, pessoal, chegamos ao final dessa primeira aula. Vou deixar aqui do lado a indicação para a nossa próxima aula de NR12 aqui do nosso canal. Beleza? Clica lá, deixa o likezinho maroto e também se inscreva no nosso canal.